Olá você, muito obrigado por estar conosco em mais um Kefas Entrevista. Você que está acompanhando a programação da TV Kefas, obrigado pela audiência, o pessoal que tem sempre mandado os e-mails, conversado conosco nas ruas, acompanhado os programas. Obrigado mesmo por acompanhar a programação da TV Kefas e, é claro, em especial, Kefas Entrevista. É um programa voltado para trazer sempre um convidado, para tratar de alguns assuntos, para falar sobre o próprio convidado, sobre temas. E você também pode contribuir sempre mandando a sua sugestão para jornalismo@tvkefas.com.br. E hoje nós vamos conversar, a nossa convidada de hoje é uma figura bastante simpática, muito conhecida em toda a região leste de Minas Gerais e também de grande parte do mundo, principalmente pelo segmento em que ela decidiu dedicar a sua vida, que é o caminho da arte ou das artes, né? Já que ela, digamos, tem caminhado por várias vertentes da arte e da cultura. Estamos recebendo Clóris Andrade Lage. Ela é artista plástica e está conosco aqui hoje como a nossa convidada do Kefas Entrevista. Clóris, obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês. Sou um grande admirador seu e da sua obra, sem dúvida alguma. Não só eu, como certamente os valadarenses, temos orgulho, de tê-la, como nossa representante. A gente que acompanha sempre as obras da Clóris sendo expostas, nas galerias, em alguns pontos aqui de Governador Valadares, em empresas. De vez em quando a gente vai em um consultório médico, a gente vai em uma empresa e a gente vê lá um quadro, ou uma peça, ou uma escultura que tem lá a assinatura de Clóris Lage. E recentemente a gente pôde acompanhar uma exposição, uma belíssima exposição ali na praça do shopping de Governador Valadares, onde a Clóris pôde mostrar parte do seu trabalho, tanto na pintura quanto na escultura e outras obras também. Mas, Clóris, hoje vamos falar um pouco da sua vida que se mistura à sua obra e vice-versa. De onde vem tanto talento? De onde vem tanta motivação para fazer tanta obra bonita? Onde vem esse tipo de conhecimento? Você estudou, você absorveu onde esse conhecimento para aplicar no seu trabalho? Olha, eles falam que o artista nasce, ninguém faz, né? Então é através da genética que a gente traz os conhecimentos, através dos nossos ancestrais. Então, na realidade, eu comecei a rabiscar com 3 anos. Eu acredito até que se meus pais, naquela época, tivessem tido a iniciativa, de colocar na minha mão tinta e pincel, talvez eu já teria pintado. Mas, na realidade, eu comecei a pintar mesmo, foi com 12 anos, quando eu cheguei lá no Colégio Santa Clara, em Tambacuri, no Colégio de Freira, que a irmã Germana, eu vi a irmã Germana ensinando as outras meninas, e eu tive vontade de aprender a pintar, mas eu também queria aprender a tocar piano. Eu queria tudo, Aí papai pegou na época e falou, olha minha filha, as duas coisas eu não posso pagar, você tem que optar. Então eu, apesar de ter só 12 anos, eu fiz uma opção inteligente, porque eu pinto e trabalho fazendo minhas coisas escutando música. E eu jamais poderia pintar, fazer alguma coisa e ao mesmo tempo tocar o piano. Exatamente. Não é? Fez uma bela escolha. É uma bela escolha e com 12 anos, Então depois, mais tarde também eu escrevi, que foi com lágrimas nos olhos que meu coração optou. Hoje, embora feliz com a pintura, a música me fascina, me eleva, me faz voar, mas é através dela que eu bato as asas, registro o outro lado e torno a voltar. Que maravilha, poetisa também. É mais uma faceta de Clóris Lage. Mas na escola, nas aulas da irmã, já eram aulas com bastante profundidade, bastante rica em técnica para aprendizado das artes plásticas, da pintura? Não, a irmã Germana também ela era autodidata. Então ela não passou para a gente, ela passou aquilo o pouco que ela sabia, ela passou para nós. Mas a gente não pode passar uma coisa que você desconhece, Sim. Não é? Então ela tinha boa vontade e tudo, mas ela simplesmente colocava a gravura, por exemplo, porque todo artista normalmente começa copiando. Então ela colocava, por exemplo, assim, uma paisagem, uma árvore, de repente uma carroça, um boi, um bezerro, alguma coisa assim para a gente copiar, E eu nunca consegui copiar igual ela colocava, as gravuras que ela colocava. Eu sempre fazia alguma inovação.
Eu lembro que uma ocasião até ela chegou perto de mim e falou assim, Clóris, você é futurista. Entendeu? Então, na realidade, eu acho que na época eu fiquei chateada, porque eu achei que ela estava me criticando alguma coisa, mas ela estava enxergando o futuro. Então ela foi uma grande incentivadora. É. Então, a partir dali, então, você tomou gosto pelas artes É, plásticas. e até mais ou menos 30 anos de idade, eu fazia o trabalho igual as outras pessoas, né? Sempre inspirada por alguma coisa, copiando alguma coisa. Agora, depois é que eu falei, poxa, eu gostaria que as pessoas olhassem o meu trabalho até de longe, não precisava nem de ver a assinatura. De longe ele falava, aquela obra da Clóris, eu queria era isso. Entendeu? Porque, por exemplo, os grandes mestres, você de longe você bate o olho e fala, aquilo ali é Picasso, aquilo ali é Renoir, não é? Então eu queria isso. Aí eu comecei a jogar tinta na tela branca, não riscava e comecei a buscar formas através das minhas pinceladas. E foi assim que comecei a crescer e buscar o meu próprio estilo. A técnica Clóris Lage. É. Mas a partir do momento que você faz uma cópia, né, mesmo se é uma excelente cópia, né, é um tipo de trabalho bastante interessante, bonito. Mas daí passar para algo, digamos, autoral, não é um passo gigantesco, né? Não é fácil. Não. Né? Além da inspiração, tem que ter uma técnica, você desenvolveu a sua própria técnica, mas existem estilos, né, por exemplo, de pintura, diversos tipos, paisagismo, né, abstrato. Eu né, mesmo comecei a fazer figurativo. figurativo. Né? Por exemplo, eu me inspirava muito nas obras de Renoir, porque eu me encantava com aquelas figuras que ele fazia, né? Cada coisa, inclusive, por exemplo, eu cheguei a pintar as filhas de Luís XV, que eu achei assim um encanto, aquelas duas menininhas de mão dada. Não, era uma obra que, para mim, era muito bonita e tudo. Foi pena que nós perdemos essa obra, porque na ocasião eu dei de presente o meu primo, que morava na ilha, e na época veio um enchente, estragou o quadro, em vez dele me dar para restaurar, ele simplesmente jogou fora. Que pena, não é? Que pena. Mas a sua linha, então, passou a ser essa figurativa? Hoje é abstrata. Abstrata. Eu fiquei na figurativa e impressionista, eu saí experimentando qual. Inclusive, eu tive uma obra premiada que é impressionista, né? Que, aliás, não é impressionista, é surrealista, que chama-se Chapéu Perdido. Foi um concurso, um salão que teve em Belo Horizonte, e foi uma história interessante, é que eu estava com o meu filho, o primeiro filho, ele estava dormindo e eu estava pintando. Aí, quando eu comecei a fazer o fundo dessa obra, o meu filho, D'Alessandro, que hoje já é falecido, ele acordou, começou a chorar, e eu fui, deitei com ele um pouquinho, e lá eu dormi junto com ele e sonhei que eu estava a cavalo numa determinada floresta e o meu chapéu, que eu estava com ele, voou, né? Nisso, eu acordei de novo, porque eu estava dormindo junto com ele. Quando eu acordei, no sonho, não deu tempo de eu pegar o chapéu. O chapéu se foi. Então, quando eu cheguei lá no meu ateliê onde eu estava pintando, eu coloquei o chapéu numa árvore que eu tinha pintado. Sim. Né? Então, ficou lá o chapéu perdido. As inspirações de um artista plástica, quando está no momento de concretizar uma obra, de iniciar uma obra, de onde vem a sua inspiração? Olha, inclusive, eu tive numa exposição em Luanda, na África, e o ministro da Cultura de lá, doutor Buriti da Silva, ele chegou perto de mim e falou comigo assim, Dona Clóris, eu queria que a senhora me explicasse o que é a pintura abstrata. Aí eu peguei e falei com ele o seguinte, olha, quando o artista cria, o momento da criação dele, ele coloca na tela o momento dele, até o desejo com relação às cores, aquilo que ele está sentindo. Inclusive, por exemplo, se tem uma música igual eu gosto de trabalhar com música clássica ou orquestrada, até a música ajuda, te inspira, né? Então você também não consegue fazer duas obras iguais quando você cria.
e você coloca na tela aquele momento seu, o eu interior seu. Agora, o espectador, quando olha aquela obra, ele também vai enxergar o que está dentro dele. Aí ele virou para mim e falou assim, eu estou enxergando umas frutas. Eu falei, o senhor está com fome? Ele falou, estou. Eu falei, então está explicado. Então, claro que o artista, ele precisa do seu público para, nessa interação, completar a obra. É. Né? Então, você põe a sua visão de mundo, a sua impressão, o seu objetivo, né? E quem completa essa obra de diversas formas é o espectador. Né? É o Quando eu estive na exposição lá no shopping que a Clóris estava expondo, eu fui com a minha filha, né? E ela tinha um quadro, ela perguntou, né, para minha filha, o que você está vendo nesse quadro? Ela disse, estou vendo um coração no quadro. Eu não vi. Ela disse que estava vendo um coração. Então, é interessante isso, né? Porque talvez, né, o abstrato seja uma das linhas mais democráticas que existem, né? Mas você disse que além, né, dessa vertente, que é o abstrato, você também gosta de outros estilos, né? Mas ultimamente eu estou só no abstrato, porque eu me realizo mais através dele. Porque eu coloco ali na tela o que eu tenho vontade de colocar, então tudo bem. Agora, o artista sempre pergunta para o artista, qual a mensagem, né, o que você quis passar nessa sua obra, um músico, né, com a sua letra, né, um escultor, um bailarino, um coreógrafo, né, o artista que pintou um quadro. Você também tem essa expectativa e esse objetivo de passar mensagens, de ser entendida de alguma forma através da sua obra? Não, na realidade, quando eu pego uma tela e tudo, eu sempre tenho um ritual para começar. Como eu pego a tela ou a escultura que eu vou começar, eu coloco, faço a imposição das mãos sobre aquela peça ou sobre a tela, fecho os olhos, tá? Respiro fundo, puxo a respiração e visualizo aquele trabalho indo em direção ao Sol, que para mim o Sol é o centro da energia do universo, né? E depois eu vejo aquela peça flutuando, vindo, pronta, e ela entra dentro do meu coração, então ela vem pronta. E cada obra para mim já tem seu dono, entendeu? Porque por causa desse ritual que eu peço a Deus que manda ela prontinha para mim e para a pessoa certa. Então, às vezes, numa galeria de arte, quando o galerista fala comigo, a obra foi para a casa do seu fulano, mas não vendeu. Eu falo, não me preocupe não, porque ele não era o dono. Interessante. No programa de hoje estamos falando de arte, estamos falando de Clóris Lage, essa valadarense que nos orgulha tanto, que viaja o mundo levando a sua arte, levando a sua cultura, levando um pedacinho da gente valadarense, né, para todos os cantos do mundo, para todos, ela falou aqui, esteve na África, esteve já na Europa, e também em relação à Europa, nós vamos contar um pouco mais, né, de outra faceta da Clóris, que foi a busca dela pelas suas origens e também tem muita relação com o trabalho, com a obra dela. Daqui a pouco, depois do intervalo, no segundo bloco do Quer Fazer Entrevista de hoje. Eu volto já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Quer Fazer Entrevista. Para você que ligou o televisor agora, nosso programa de hoje está trazendo como convidada a Clóris Lage, artista plástica, bastante conhecida em todo o Brasil, parte do mundo também, já conhece as obras de Clóris Lage, é um orgulho de Governador Valadares, ela que é tão importante em vários cenários aí da cultura. Falamos da Clóris como pintora, como artista plástica, quadros maravilhosos, né, que a gente está podendo acompanhar algum desses quadros. Mas vamos falar agora da Clóris escultora, né, outra faceta da Clóris, né? Na mesma época que você pintava os seus quadros, desenhava, você também produzia peças? Olha, na realidade, quando eu comecei a pintar, depois eu parti, nunca deixei a pintura de lado, mas eu sempre buscava outras atividades. Fazia alguma coisa de artesanato, um bordado, né? E depois eu fui buscando outras formas de fazer trabalhos manuais,
um bordado, cerâmica, porcelana, tudo isso eu já fiz de tudo um pouquinho, E tá? você usa diversos materiais, né? É, Nessa exposição do shopping, por exemplo, a gente pode ver muitos quadros, lógico, mas muitos trabalhos também que você fez de forma artesanal, usando aço, madeira, madeira, por exemplo, restos de construção. porque a natureza, ela também é uma artista, né? Então, muitas vezes, por exemplo, igual eu encontro madeira num pasto, no curral, que às vezes vai virar carvão, né? E o artista enxerga, muitas vezes, uma coisa que normalmente as pessoas não enxergam. Então, daquela peça que eu enxergo alguma coisa boa, eu pego aquela peça e transformo numa obra de arte, entendeu? E costumo fazer uma mistura também de madeira com aço, como faço também escultura em chapa de ferro, pinto com tinta automotiva, né? É o que me dá vontade de fazer, independente de se vai vender ou não. O importante é trabalhar e fazer alguma coisa. Agora, um momento importante da vida e da obra de Clóris Lage foi uma imersão, uma incursão até as suas origens, até o seu passado. Ela foi buscar as suas origens na Europa, né, e acabou encontrando não só montando a sua árvore genealógica, mas descobrindo também de onde vem, né, a sua herança genética para ser uma grande artista. Conta um pouco mais sobre a sua aventura, que acabou gerando uma obra que é o livro Ecos de Outras Eras, que se transformou num documentário e também numa peça teatral. Eu tive o prazer de ganhar esse livro da Clóris, ler também o DVD, pude acompanhar o documentário e realmente foi um momento importante na sua vida, creio eu, né? Foi. Na realidade, porque as escolas hoje, elas estão ensinando as crianças a fazerem a árvore genealógica. Aí, uns anos atrás, o meu neto, Serginho, ele chegou perto de mim com o globo terrestre e falou comigo assim: vó, da onde que vieram os nossos ancestrais? Eu peguei, olhei para a carinha dele e falei: engraçado, a avó não sabe, mas um dia eu vou te responder, tá? Mas além dessa curiosidade dele saber dos ancestrais, eu também tinha curiosidade de saber por quê que eu sou artista plástica e sou autodidata. Por que eu escrevo e eu sou pedagoga? Por que eu faço coreografia de dança e nunca estudei dança? Por que eu faço filme, documentário e nunca fiz curso? Fotografia. Fotografia também, né? Por que eu criei, por exemplo, sou inventora, eu criei a Movitela e a patente é minha. Da onde vem tantas informações, né? Então, eu fui buscar na Espanha e em Portugal. Saí, fiz o roteiro, programei tudo direitinho e fui com uma neta de 15 anos para que ela pudesse também me ajudar, fotografar e filmar algumas coisas, né? Chegando primeiro lá na Espanha, eu aluguei um carro no aeroporto e fomos para Santiago de Compostela, já buscando as informações. Quando eu cheguei na Praça do Obradoiro, que eu vi a catedral mais bonita da Espanha, tá? Aí eu perguntei qual foi o arquiteto que tinha feito aquela maravilha. Aí eles me responderam: Dona Clóris, ela tem 900 anos. E era o arquiteto mais solicitado da Espanha. Ele chamava-se Domingos Andrade. Então eu comecei a ter a resposta a partir daí. Que na realidade meu nome é Clóris Dias de Andrade Lage. O Lage é um anexo do marido. Sim. Eu sou Andrade, sou prima segundo grau de Carlos Drummond de Andrade. Entendeu? A minha mãe é primeiro grau, os nossos avós eram irmãos. Só daí eu não precisava nem de perguntar mais nada, ia tão longe. Poderíamos ter ido ali em Tabira mesmo e respondido toda a pergunta. Então, a partir daí, eu comecei a ter respostas, né? Então, eu encontrei lá na Galícia pontes, mosteiros, castelos, tudo que os nossos ancestrais construíram, né? Aí eu comecei a ver, falei, poxa, essas informações vieram através do sangue, vieram dos nossos ancestrais, que foram passando, que isso passa para nós
e através até da nossa alma, ela traz também informações. Interessante, não é interessante? E através disso, como eu disse, né, o livro Ecos de Outras Eras, livro muito interessante. E aí ela procurou não só falar da origem dela, né? Você também aponta caminhos para outras origens também de outras famílias, De né? outras famílias. E lá nesse livro, por exemplo, quando eu fiz a árvore, eu coloquei as raízes, né, o tronco, que foi formado em Portugal, e os galhos e os ramos do Brasil. Como não coube, porque são muitos os galhos e os ramos, eu coloquei no livro em ordem alfabética. Então, todo mundo que está ali, que deu mais de 100, nós somos primos. Pois é. E a gente, como eu disse, além do livro, né, que fez bastante sucesso, esse livro acabou gerando um documentário e também uma peça Uma teatral. peça Né? de teatro que ficou 3 meses em cartaz em São Paulo, depois ela veio aqui em Valadares. Esse ano passou em fevereiro aqui no Palácio da Cultura, no Teatro Atiaia. Agora, Clóris, no Brasil, a gente vê, você foi à Europa e vai à Europa sempre, né? E tem contatos, e nós também sempre estamos vendo televisão, em filmes. As pessoas têm muito acesso, independente do nível intelectual, do nível social e econômico que tem muito acesso à cultura. Aqui no Brasil, em nossa cidade, Governador Valadares, talvez muitas pessoas não tenham tanto acesso, né? Talvez não, temos certeza, talvez não conheçam a Clóris, por exemplo, que é uma pessoa muito simpática, muito solícita, uma pessoa muito carinhosa e muitas vezes as pessoas, que interessante, é de Valadares. É justamente por isso, né? A cultura do povo brasileiro não foi formada para buscar a arte. E isso é uma infelicidade muito grande, que as pessoas pensam que consumir arte, consumir uma exposição é muito caro, consumir ir numa galeria de arte, numa exposição é muito caro. E não é assim. Né? E os artistas estão sempre prontos a atender ao seu público, não importa que público é esse, né, Clóvis? E no interior, principalmente, as obras dos artistas no interior, elas são mais acessíveis. Eu tive a oportunidade, por exemplo, que eu tive a semana passada em Belo Horizonte, lá no IFAM, que eu fui pegar a autorização das obras que vão sair, né, para a minha próxima exposição de Miami. Todo artista tem que pegar essa autorização das obras que vão sair do Brasil. E quando eu estive lá, eu fui conhecer uma galeria de arte de uma ex-aluna minha, Galeria de Arte Beatriz Abiac. Aí eu tive a oportunidade de ver o trabalho de vários artistas e comparar os preços da galeria com os nossos preços daqui do interior. Eu fiquei horrorizada com o valor de lá, por exemplo, obra de 10 mil, de 15 mil, de 8 mil, 7 mil, sendo que as nossas obras aqui, quando a gente vende bem, você vende por 2, 3 mil. É diferente mesmo. A diferença é muito grande, o trabalho não quer dizer que o trabalho dos meninos aqui não sejam bons. E a gente vê, por exemplo, a iniciativa sua, né? Você montou essa exposição lá no shopping de Governador Valadares, né? E as pessoas que foram lá e gostavam poderiam adquirir as peças, mas a grande, esmagadora maioria das pessoas que foram lá não compraram, mas admiraram, mas elogiaram, mas ficaram fascinadas, assim como minha filha, por exemplo, ficou fascinada com aquelas obras lá. Mas eu vendi bem. Pois é, e isso é interessante porque você procurou deixar um espaço de grande frequentação pública e popular. Né? Porque se não fosse essa iniciativa sua, né, talvez o público não teria acesso a esse tipo de arte, não é? Eu coloquei obra lá, por exemplo, a partir de R$100 e coloquei até o quê? 5 mil, 6 mil por aí. Então só não comprou mesmo quem não quis, né? Porque igual eu estou te falando, as obras, comparando com galerias nas grandes cidades, eu ainda perguntei à minha filha, brinquei com ela, falei, minha filha, mas tem mercado para as obras desse valor? Ela falou, mãe, tem. Como dissemos, a Clóris, ela não só nessa exposição, ela é conhecida em todo o Brasil, sempre participando de mostras, de exposições, né? E também ela, aqui recentemente nessa exposição em Governador Valadares, várias de suas peças foram adquiridas, não só por valadarenses, mas pessoas de outras cidades, de outras regiões também, são peças maravilhosas, não só da pintora, você durante o programa está podendo acompanhar vários desse tipo de trabalho que a Clóris realiza, mas um desses trabalhos nós temos o prazer e a alegria de ter conosco aqui na TV Kefas, especificamente no Kefas Entrevista, que é uma de suas obras que ela
fez essa questão de doar para essa obra, né, que é a TV Kefas, está conosco aqui, compondo o nosso cenário, inclusive. Esse aqui, ó, vou colocar a mão, que é essa peça. Explica para a gente que peça é essa, como que você a montou, o que você pensou. Olha, essa peça, ela faz parte de uma série chamada Borboletrando, entendeu? Sim. Porque eu fiz a pintura, a tela borboletrando, e fiz algumas esculturas que contém essa borboleta, né? Então ela é toda em madeira, tá? Essa parte aqui é entalhada, essa da parte ali é recortada e é pintada com tinta automotiva branca. Aqui a gente vê nitidamente a borboleta, olhando, ela anda como se estivesse olhando de lado da borboleta, com as asas, né, fechadas, né? É. E ela, borboleta descansando, repousando ali. E a Clóris doou gentilmente essa obra para compor o cenário aqui do Kefas Entrevista. Já publicamente agradecemos, Clóris, por essa doação, entendendo, né, a importância e o objetivo da TV Kefas e do Kefas Entrevista. Nós agradecemos muito, né, por essa doação que a gente sabe que demorou muito para fazer. Uma peça como essa, por exemplo, né, demora quanto tempo para ficar pronta? Na realidade, tanto a pintura como a escultura, eu não faço sempre uma peça só. Porque, por exemplo, de repente você está recortando, porque essa borboleta, por exemplo, eu tenho que riscar, eu faço o molde primeiro, Sim. no papelão, depois tem que riscar na madeira e depois tem que recortar. Sim. Você entendeu? Depois tem que lixar, depois você tem que passar o fundo. Então demora um pouquinho, mas como eu não consigo fazer uma peça sozinha, porque de repente você passa o fundo, mas você tem que esperar secar. Então você tem que fazer outra coisa para depois você retornar naquela peça. É igual quando eu pinto uma tela, eu não pinto uma tela, eu pinto 4, 5, 6 telas, porque a minha tinta é óleo, por exemplo, que foi o que eu aprendi com a irmã Germana, com tinta óleo, porque ela também pintava óleo. Tem gente que pinta com tinta à base de água, né? O meu é óleo. Tem a vantagem? Tem. E tem a desvantagem? Também tem. Porque o óleo, ele ataca um pouco a pele da pessoa, por causa da substância, da formação da tinta, né? Mas eu acostumei e gosto mais da tinta a óleo. Agora aqui é tinta automotiva. Então a tinta a óleo, como ela demora mais a secar, a gente passa, por exemplo, você faz uma determinada pincelada ali, você não está conseguindo aquele efeito que você quer, aí você passa para outra. Para que você possa depois voltar naquela primeira que você pegou, aí já dá o efeito que você quer, porque a tinta já puxou. E não puxa com horas, às vezes precisa dar até dias. Pois é, não é um processo fácil não, hein? Fazer arte dá trabalho, né? E a gente sabe que dá trabalho. A pessoa não imagina, quando vê a peça pronta, o trabalho que deu, né? Exatamente, o trabalho enorme que dá, não só o trabalho, né, em si de produção, mas o trabalho de inspiração para poder criar aquela peça, nesse caso, essa peça tão bonita que representa realmente uma borboleta, e a gente fica muito feliz de ter essa peça aqui conosco em nosso patrimônio da TV Kefas. Hoje o programa está entrevistando Clóris Lage, artista plástica valadarense, que inclusive está de malas prontas para mais um trabalho de exposição, a mostrar a sua obra fora do país. E a gente fala sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com Kefas Entrevista, hoje falando de arte, falando sobre Clóris Lage, essa grande artista plástica, escritora. Também descobrimos aqui que a Clóris dança, a Clóris escreve, fotografa, filma, a Clóris é multimídia, como podemos dizer, né? Diversos tipos de caminhos artísticos ela percorre com muito carinho e está pronta, como disse, de malas prontas para ir para os Estados Unidos para uma exposição. Fala um pouco para a gente sobre Miami, vai ser Miami, é uma exposição anual que tem, cujo título é Spectrum, tá? E tem estandes de vários países, né? Com a participação de artistas do mundo inteiro. Então, é um local bem grande, inclusive a gente leva, eu pelo menos particularmente, que eu gosto de visitar todos os estandes, eu levo 3 dias para poder visitar a exposição toda, né? E a curadora fica lá tomando conta do pavilhão brasileiro e eu
Ó, Vai conhecer. vou conhecer as obras dos outros artistas, porque serve também de inspiração. Muitas vezes você vê uma obra, você fala, que coisa engraçada, que interessante, eu não imaginava nunca que ele conseguisse fazer isso com esse material. E aí acaba absorvendo aqui. Não quer dizer que você vai copiar, mas aquilo ali te inspira, te leva a criar uma outra coisa, de repente, com aquele detalhe que você viu ali. E o que você está levando para expor lá em Miami? Olha, cada artista brasileiro vai levar 3 obras. Então eu estou levando 2 de aço inox, tá? E uma que estava lá no shopping, que tem um violino. Uma escultura em madeira com violino, né? Por que eu estou levando, não estou levando tela? Porque 90% dos artistas que expõem lá, que eu já observei, leva tela. E eu, um ano passado, eu levei escultura de parede, em aço inox. Então, teve um galerista, que eu não guardei o nome dele, mas eu sei que diz que é um dos maiores galeristas do mundo, tá? Da Europa. Ele entrou, estava visitando o nosso estande, bateu o olho, entrou, rodou, falou assim, eu quero este. Que era uma escultura de aço inox minha, entendeu? Então, e eu achei, inclusive, porque eu não sei falar inglês, eu falo mais ou menos, né? Mas na hora eu tive que chamar o rapaz do lado, porque a minha curadora também tinha acabado de sair lá para resolver uma outra coisa, mas eu tive sorte que do lado estava o Josa, que trabalhou muitos anos com o Romero Brito, e ele é de Goiânia. Estava lá do lado. Eu peguei o Josa, falei, me socorre aqui. Aí o Josa veio e o Josa me perguntou, Clóris, quanto que eu falo? Aí eu achei que eu estava vendendo muito bem, né? Falei, pode falar com ele que é $1000. Aí ele fechou na mesma hora, falou que queria a peça e tudo. Depois que o moço foi embora, que fechou o negócio, o Josa chegou perto de mim e falou, você vendeu barato demais, Clóris. Eu falei, por quê? Ele falou, ele é o maior galerista de arte da Europa, ele vai pegar sua peça e vai vender por $10.000. Aí eu peguei e falei com ele, não tem problema não, porque ele pediu para me mandar, você viu, ele pediu para me mandar mais foto de obra minha. Sim. Então ele está abrindo as portas para mim. Exatamente. Não é? Então $1000 para mim, eu podia ter dado para ele a peça. Se é um dos Se ele gostou, do mundo. Não é? Então agora eu estou levando 2 de aço inox e levando essa de madeira, que tem um violino. Maravilha. Clóris, para quem está acompanhando o nosso programa hoje, uma criança, um adolescente, um jovem, um pai, uma mãe, que vê seu filho ali dando seus primeiros rabiscos, interessado ali em pintar, em esculpir, mexendo ali no barro, mexendo ali nas coisas da mãe, montando alguma coisa. Como que a gente pode identificar, né, numa criança, por exemplo, ou incentivar numa pessoa essa busca pelo estudo, pela formação e até por incentivar as crianças a trilhar por esse caminho da arte, principalmente das artes plásticas? Eu acho que os pais têm que observar, né, a criança desde pequeno, que é aquilo que eu te falei. Se os meus pais tivessem colocado, quando eu tinha 3 anos, que eu já estava rabiscando, desenhando borboleta baratinha, né? Se eles tivessem colocado tinta e pincel na minha mão, já teria. Então, muitas vezes, a criança, ela já demonstra desde pequeno o interesse por uma música, por uma pintura, por um desenho animado ali na televisão e tudo. Ele já desperta, aquilo ali já desperta na criança. Então, cabe aos pais observar a tendência da criança para ele incentivar a criança e ele já começar, a partir dali, cada dia gostar mais daquela área para que aquilo ali possa ajudar ele no futuro. De repente ser um designer, ser um artista, ser um músico, entendeu? Ser um escritor. Igual, por exemplo, eu tenho uma sobrinha com 3 anos, também 3, 4 anos, sem saber escrever nem nada, ela já fazia poesia. Então... Tem que incentivar. Tem que incentivar, né? Quem quiser conhecer um pouco mais das obras de Clóris Lage, na internet, eu sei que... Eu tenho o site, né? O site que tem lá obras maravilhosas. Então, fala pra gente o site aí,
Você faz parte também no Espírito Santo, né? Não, eu participei esse ano, por exemplo, de algumas exposições da Casa Cor, Sim. de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também lá tem. Né? E terminou agora, domingo, a Casa Cor de Vitória, lá do Espírito Sim. Santo, que eu também participei, com várias obras, com escultura, com tela, uma tela de 2 metros por 2. Essa eu vi também, né? pelo site. Então... E o seu site é? Meu site é www.cloresandradelage.com.br www.cloresandradelage, tudo junto, .com. Não tem BR. Não tem BR. www.cloresandradelage.com e você vai conhecer tudo isso que a gente tem falando aqui e vai se encantar com essas obras maravilhosas. Aqui, para a nossa alegria, para o nosso deleite em Valadares e região, está previsto alguma exposição para agora, 2015? O que você tem planejado? Não, esse ano, né, pelo fato que eu fiz essa individual agora, mês passado, no shopping, agora só tem essa coletiva fora do Brasil. Sim. Né? Agora, para o próximo ano, talvez em março tenha um evento lá na praça, lá na Exposição Agropecuária, que vai ter um evento que vai ser interessante, que eu acredito que eu vou estar presente também. E que tenhamos mais espaço aqui, né? Uma galeria, quem sabe. Valadares, assim, tem bons artistas em Valadares, não só Clores, temos muito bons artistas, inclusive recentemente perdemos um excelente artista, né? Que é o Marcelino Ribeiro, uma grande figura humana, grande pessoa, um grande artista plástico também. E perdemos também o Eliarte. O Eliarte, né? Infelizmente, mais recente ainda, 2 grandes nomes das artes plásticas, né? E falta realmente... se reclamamos que falta boa casa de espetáculos, um bom teatro aqui em Governador Valadares, também falta, né, uma galeria, um espaço para a exposição de artistas como a Clores. Mas nós temos galeria. Nós temos a Monhangara, né? Nós temos a Monhangara e tem lá na biblioteca também, né, no espaço cultural da biblioteca, no 2º piso. Mas eu acho que falta algo melhor. A crítica, eu vou fazer uma crítica aqui a nós mesmos, né? Eu acho que Valadares merece, o público merece mais espaço, mais conforto, né? Pode ser que algo esteja sendo feito, mas ainda falta um pouquinho de incentivo. Falta incentivo. E falta também, por exemplo, o incentivo da parte de arquitetos e decoradores que saem de Valadares e compram obra fora de Valadares da cidade. Eles deviam se conscientizar que até a economia local melhora se eles comprassem aqui. E podem ajudar até o seu cliente a adquirir peças fantásticas por um preço muito mais acessível. Muito melhor. Clores Andrade Lage, foi um prazer conversar com você. É sempre bom conversar com a Clores. Obrigado mais uma vez pelo presente do ATV Kefas, que é essa obra maravilhosa aqui que está ornamentando o nosso ambiente do Kefas Entrevista. E sucesso na sua exposição lá em Miami e aguardo outras vezes aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Obrigado a você. E a você de casa, muito obrigado também por acompanhar o nosso programa. Pode sugerir os seus temas, nossos entrevistados, pode fazer sua sugestão. jornalismo@tvkefas.com.br. Diga assim, olha, fala sobre determinado tema, olha, entrevista certa pessoa, essa ou aquela pessoa. Nós estaremos atendendo os seus pedidos também. Muito obrigado, até o próximo Kefas Entrevista. Continue com a programação da TV Kefas, afiliada à Rede Século XXI. Até o próximo programa.